What about everything we've been through? What about me? Ai, gente, desculpa, eu tava me animando aqui. Oi, amigos e haters, tudo bem? Recentemente gravei um videozinho aqui reagindo a capas de revistas gays. Vou deixar aqui de cima. E vários de vocês pediram pra gravar um vídeo falando de santos gays. Sim, naquela revista tinha falando que existia alguns santos gays. E aí eu fui procurar na hora com vocês e vi que realmente existe, vários de vocês não sabiam e pediram pra eu gravar esse vídeo. Eu fui dar uma pesquisada, eu vi que o Põe na Roda já fez um vídeo sobre isso. E também vi que existia vários sites. Tem alguns santos que realmente são santos, tem toda essa história. Tem alguns santos que não são canonizados. Eu não sei se é essa palavra, mas acho que é isso. E tem alguns outros que são heróis, muito importantes e tal. Enfim, vou explicar tudo certinho pra vocês. Então se você quer saber se existe santo gay de verdade, quais são as histórias deles, já não esquece de deixar o like de baixo, se inscrever no canal. Vou deixar o vídeo do Põe na Roda aqui de baixo. Também vou deixar o link que eu pesquisei tudo isso aqui de baixo, beleza? Mas já vou explicar aqui pra vocês, pra quem não quiser entrar lá, pra já ver por aqui, beleza? Gente, olha só, eu não sou católica, eu fui criado em família protestante, então não sei muito bem os termos. Se eu errar alguma coisa e tal, relaxa. E outra coisa, eu não tô aqui pra falar de religião, apontar, falar que isso é verdade, isso é mentira. Eu só tô lendo um negócio aqui que realmente me passaram e que vi vários lugares, até em revistas falaram que era verdade. Eu só tô realmente pegando informação e passando pra vocês. Não tô aqui pra falar se é verdade, se é mentira. Enfim, primeiro, antes de tudo aqui, pra mostrar que não é algo realmente que eu tirei da minha cabeça, tem um padre, James Martins, que ele foi nomeado pelo Papa Francisco. Ele falando no seu Facebook: alguns santos provavelmente eram gays. Você pode ficar surpreso quando chegar ao céu e ser recebido por homens ou mulheres LGBTs. E ele postou isso no Facebook dele, quando ele tava respondendo pra alguns homofóbicos. Então assim, ó, não sou eu que tô falando, é alguém com nome. Porque assim, gente, várias dessas histórias não é confirmado, até porque a pessoa já não tá morta, né? Não tem como a gente perguntar pra ela. Mas as histórias indicam isso. Algumas histórias falam propriamente disso, outras histórias deixam assim meio no ar. Então a gente vai vendo, tem vários. São 11 santos ao total. E a gente vai ler aqui as histórias e vocês vão chegar na conclusão junto comigo, beleza? O São Sérgio e São Banco, que são esses daqui, tiveram sua história escrita pela primeira vez num texto grego antigo. Uma história chamava A Paixão de Sérgio e Banco. E no texto falam que eles eram como amantes. Mas não amantes que tá traindo alguém, amantes tipo de amar. E nesse texto falam que o Sérgio e o Banco eram oficiais do exército romano e que eles não se separaram nem depois da morte. Seguinte, o Banco morreu e aí depois da morte de Banco, Banco apareceu em espírito para Sérgio para falar pra ele continuar na fé dele, que um dia os dois ainda poderiam se encontrar. Inclusive em Roma existe uma igreja do século IX que é dedicada a esses dois santos. No livro Cristianismo, Tolerância Social e Homossexualidade é dito que eles eram um casal gay e eram bem respeitados pela igreja. Contudo, com o tempo, quando a igreja começou a falar que isso era errado e tal, eles começaram a tentar esconder o passado deles da igreja, mas eles ainda continuavam o caso deles às escondidas. O Boswell é o pesquisador de tudo isso e ele fala que eles ainda passaram por uma cerimônia que se chama Poesis. É isso aí. Que consistia como se fosse um casamento entre pessoas do mesmo sexo da época. E tem as escrituras lá e tal. E segundo ele, esse ritual aí confirma a aceitação de relacionamento homoafetivos na igreja antigamente. Você sabia que o São Sebastião é o padroeiro dos gays? Esse protetor dos homossexuais também nasceu na época do Império Romano. Ele era cristão e servia ao exército romano. Contudo, ele se fingia pagão. Ele fingia que não era religioso para ele ser considerado apto ao cargo que ele tava. Porque o cargo que ele tava não podia ter muito essa coisa religiosa, então não levava muito a sério ele. E ao mesmo tempo ele escondia sua sexualidade por questão de todo o preconceito. Esse santo nasceu depois daqueles outros, então nessa época já tinha um preconceito um pouco maior. Então ele escondia tanto a religião dele quanto a sexualidade. Contudo, uma determinada época ele foi descoberto que ele era cristão. E ele foi condenado no Império Romano por ser cristão. Descobriram que ele era cristão e ele foi condenado a ser amarrado numa árvore e ser morto a flechadas. Contudo, mesmo sendo exposto a flechadas, ele conseguiu sobreviver, o que foi tido como um milagre naquela época, porque ninguém sobrevivia a isso. E mesmo ele sobrevivendo, pegaram o corpo dele novamente para matar, despedaçaram o corpo dele e espalhou pelo esgoto de Roma. E a ideia que eles fizeram tudo isso era para que ele não servia como um símbolo dos cristãos, sabe? Porque senão ia fortalecer o cristianismo. Mas muito tempo depois, o Constantino oficializou que o que ele tinha feito era um milagre sim, e ele foi canonizado como santo. E ao longo dessa história, esse santo foi representado várias vezes com imagens mais afeminadas, de um homem afeminado. Então ao longo da história começou a surgir vários questionamentos
documentos. Um deles fala que talvez ele seja morto porque ele teve casos com o imperador da época que começou a falar sobre isso. E que na época também, na época do exército e tal, ele confirmava os atos gays dele, mesmo que escondido, algumas pessoas sabiam. Enfim, hoje em dia existem vários teatros sobre esse santo. Inclusive teve um que passou em Curitiba. E nessas peças sempre abordam a questão da sexualidade dele. E hoje também São Sebastião é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Outro também é São Elred. Eu não sei falar isso, tá escrito aqui. Como eu falei antes pra vocês, o Boswell, que é esse cara bonitão aqui, ó, ele foi um dos maiores pesquisadores a respeito disso. Por isso que várias partes desse texto a gente fala sobre as pesquisas que ele fez. Ele que pesquisou essa papelada e tudo mais e foi confirmando esses casos. Então grande parte das coisas que a gente tem é pesquisas dele. E ele fala que esse São Elred tem alguns textos que ele fala sobre que ele se rendeu a uma nuvem de desejo que surgiu dos impulsos da carne e da doçura e do amor, da impureza e da luxúria. E nesse mesmo texto ele fala sobre a amizade espiritual. E nesse caso ele fala sobre pessoas que se amam entre o mesmo gênero. E de acordo com essas pesquisas aí que ele achou, ele tinha um caso com o Simon, que era outro monge de outra igreja, e eles mantiveram essa relação em segredo e à distância por muito tempo. E atualmente algumas instituições LGBTQIs, igual a Integrity USA, que é uma instituição que tenta colocar pessoas LGBTs para viver na igreja e ter essa relação com a igreja, usam esse santo como padroeiro dessa comunidade. Quando o assunto é união de pessoas do mesmo sexo na época da Europa pré-moderna, temos um casal lésbico, que é a Santa Perpétua e a Santa Felicidade. Como eu falei pra vocês antes, tem alguns que são confirmados, outros que não, outros que deixam uma pulguinha atrás da orelha. Deixa eu contar a história delas pra vocês. A história delas é meio incertas. Por quê? Elas tinham um bom relacionamento e tal, e as pessoas duvidavam um pouco por esse romance dela, mas não tem nada que afirme que realmente aconteceu. Contudo, alguns casos que levaram as pessoas a acreditarem nisso. Primeiro, nenhuma das duas falou sobre marido, visto que naquela época era super normal mulheres casarem. As mulheres não ficavam sozinhas. E quando ficavam sozinhas, elas eram muito tristes, reprimidas, e não era o caso delas duas. A Felicidade tem até uma desculpa porque ela era uma escrava. Então até tinha uma desculpa porque o casamento entre escravos não era legalizado, mesmo que a maioria deles tinha uma história ali, não era legalizado em documentos. Observação, a escravidão deles, que eles viveram, é diferente da escravidão que a gente teve no Brasil, é um outro sistema, é uma outra questão, são outros povos, tá? Só pra não confundir as coisas. Mas já a Santa Perpétua era uma nobre, então era meio que dever dela casar, sabe? Era muito normal, as pessoas realmente queriam casar com ela, e ela nunca falou de amor a outros homens. E, gente, depois elas foram mortas juntos, elas foram sacrificadas juntas em uma fogueira no centro da cidade, com todo mundo vendo, e na hora que elas foram ser sacrificadas, relembraram as características dela como os mais viris soldados, relembrando uma masculinidade ali que deixou muita gente em dúvida. A gente sabe que hoje em dia isso não tem muito a ver, mas na época pessoas gays eram lembradas ao feminino e sapatões eram lembrados ao masculino, então isso deixou uma pulga atrás da orelha da galera, e as pessoas não sabem ao certo porque elas morreram. E Santo Agostinho, depois de muito tempo, veio falar que a morte delas duas, da Santa Perpétua e da Santa Felicidade, relembram a felicidade perpétua, felicidade eterna. Enfim, agora temos algumas outras pessoas também que são meio santo, não são, cada um tem uma história ali, cada um vê de um jeito, contudo essas pessoas não são canonizadas pela igreja, mas têm histórias religiosas muito marcantes que são cantadas por gerações e gerações. Uma delas muito famosa, acredito que você aí também conheça, é Joana d'Arc. Alguns chamam de Santa Joana. Por quê? Porque a Joana teve uma visão de um anjo, e o anjo disse que Deus pediu para ela liderar o exército na Guerra dos 100 Anos contra os ingleses. Contudo, a Joana não era militar, ela não tinha treinamento nem nada, e mesmo assim ela conseguiu convencer o exército a ela ser a líder, sendo que ela não tinha treinamento nenhum, e ela era uma mulher. Gente, hoje em dia já é muito complicado para mulheres, imagina naquela época. Ela vestiu uma armadura, se passou por um homem e foi para a guerra. Ela foi para a guerra, conseguiu vencer a guerra sendo líder. Quando ela voltou para casa, depois dela ter ganhado a guerra, não era mais o mesmo rei que tava lá, não era o rei que sabia que ela tava lá, era um novo príncipe, porque o rei antigo tinha morrido e não tinha passado essa mensagem pra frente. Quando ela chegou, consideraram ela uma bruxa por ser uma mulher que se passou por homem e venceu a guerra. Nisso ela foi condenada à morte. Algumas pessoas falam que ela tinha alguns casos com mulheres, outras pessoas falam que não, que é apenas pelos traços masculinos dela. Mas enfim, se ela é lésbica, se ela é trans, a gente não sabe, nem nunca vai saber. Mas a gente tem a clara ideia que ela passa pelos gêneros de uma forma muito fácil, e com certeza se ela vivesse hoje em dia seria um orgulho pro Vale. São Francisco de Assis é um dos santos mais amados, e ele também é protetor dos animais. E na trajetória dele há relatos de um amante do mesmo sexo. E essa história veio através do escritor Thomas Celando, que era amigo do santo antes do santo morrer, e após 4 anos de sua morte ele começou a escrever relatos sobre a vida do Francisco de Assis. E um dos textos do escritor está escrito exatamente assim: havia um homem na cidade de Assis que Francisco amava mais que qualquer outro homem. Muitas vezes ele levava esse amigo para lugares
lugares isolados, como uma caverna perto do vilarejo, onde discutiam assuntos particulares e diziam o quanto haviam encontrado um tesouro precioso. Então realmente não se sabe, não tem nada como os outros santos da vivência deles, mas sim um relato de um grande amigo dele após a morte dele. Santa Wilgefortz. Acho que é assim. A história conta que ela era filha de um rei de Portugal e ela tinha feito voto de castidade. Contudo, o pai dela queria que ela quebrasse esse voto e casasse com um cara de outro reino pra juntar os reinos e crescer mais o reino, crescer mais a fortuna. E ela não queria, começou a ter vários conflitos familiares e o pai falou que ela ia casar sim. Nisso ela orou muito para Deus e nasceu bigode nela, nasceu barba nela, de acordo com a história, fazendo que quando o prometido chegasse a ela, não quisesse casar com ela. Algumas pessoas relatam que ele foi o primeiro santo trans da história, mas enfim, isso não é nada confirmado. Ver esse relato da barba, algumas pessoas falam, outras pessoas não. Nunca saberemos, mas enfim. Pistola com isso, o rei de Portugal mandou crucificar a própria filha. Falta mais um só, então já não esquece de deixar o like aí de baixo, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo se você achou ele interessante pra algum amigo que você acha que vai gostar de ver esse vídeo, dessa curiosidade. Compartilha nos seus stories, grava nós, posta no Instagram aí, me marca o arroba lá que eu reposto alguns de vocês. Mas enfim, se você achou o vídeo interessante, passa ele aí pra frente que me ajuda muito. E vamos pro último. São Paulino de York é um santo muito famoso porque ele foi responsável de fazer as igrejas católicas tocarem o sino. Sabe, várias igrejas católicas tocam aquele sino e ele foi responsável por isso. Ele era um romano que era casado com uma mulher e depois que a esposa dele morreu, ele virou bispo. Alguns vândalos invadiram aquela região e eles atacaram a casa de uma viúva que tinha um filho. Esses vândalos pegaram o filho dela e levaram ele pra muito longe. Nisso, essa viúva foi pedir ajuda para o bispo deu todo o dinheiro que ele tinha para ajudar e foi pra África tentar recuperar esse filho dela, que foi levado como escravo. Nessa viagem, ele escreveu algumas cartas de amor que foram achadas. Todas as partes que falavam sobre a pessoa estavam no masculino. Uma partezinha da carta: você deve segurar em cada fibra tecida, não com os lábios idiotas, nem com o rosto desviado. Devo contemplá-lo, em minha mente abraçá-lo, instantâneo e presente, você em todos os lugares. Enfim, gente, é isso. Como eu falei, são alguns relatos que tem aí, principalmente feito pelo pesquisador Balcel. Voltando a falar que não estou aqui pregando de religião, falando se isso é certo, se é errado, são realmente relatos que estou passando para frente. Vários de vocês ficaram curiosos no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, tá aqui, ó, tá aqui de algum dos dois cantos, vai lá ver. Não esquece de deixar o like aí de baixo, se inscrever no canal. Beijão, fui!